nos apresentar para os eleitores. Eu primeiro queria agradecer os quase 10 milhões de votos que eu tive no primeiro turno, que trazem para nós o senso de responsabilidade, o senso de gratidão. Muito obrigado ao Estado de São Paulo. O meu compromisso é cada vez maior. E, Haddad, eu queria responder a sua pergunta, mas antes, eu julgo necessário restabelecer a verdade. É minha primeira campanha eleitoral e a gente está sendo bombardeado por fake news, por notícias falsas, por desinformação. E eu preciso aproveitar esse espaço para restabelecer a verdade. A primeira delas, o Tarcísio vai aumentar a conta de água. Mentira, não vou. Quando eu discuto privatização da Sabesp, eu estou querendo aumentar a eficiência, eu estou querendo fazer com que a gente invista mais em reuso, que a gente invista mais em diminuição das perdas, em recuperação dos mananciais e em ligação de esgoto. Eu quero fazer 1.200.000 novas ligações nos próximos 2 anos, para melhorar a qualidade do Tietê, para melhorar a qualidade de Pinheiros e diminuir a conta de água. A Sabesp já tem quase metade do seu capital privado, 49,7%. E se a gente olhar o que aconteceu nas privatizações do sistema de saneamento no Brasil, a gente vai ver que a tarifa média das empresas privadas é ligeiramente inferior à tarifa média das companhias estaduais. Portanto, nós vamos modelar, nós vamos estudar a privatização da Sabesp. Vamos seguir com ela? Apenas se for melhor para o cidadão. Se a gente conseguir trazer investimento, se a gente conseguir diminuir o tempo de universalização do serviço de saneamento e se a gente conseguir abaixar a tarifa. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu tenho que fazer. Segundo, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro reeleito, não vai dar aumento real sobre o salário mínimo. Falso, mentira. O salário mínimo vai ter aumento acima da inflação. Aposentadorias, pensões, não vão ter aumento real. Mentira. Aposentadorias e pensões vão ter aumento acima da inflação. Funcionários públicos não vão ter aumento acima da inflação. Mentira. Terão aumento acima da inflação também, porque suportaram uma barra pesada durante a pandemia e agora terão aumento acima da inflação. Tarcísio vai trazer para São Paulo o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Falso. Mentira. Vamos manter a Secretaria de Segurança Pública, que já é secular, tem mais de 100 anos. Então, o modelo de São Paulo é que nós vamos manter. No entanto, nós vamos acabar com níveis intermediários para ter o Comando Geral da Polícia Militar, para ter a Direção-Geral da Polícia Civil mais próximas do governador, para aumentar a integração entre as polícias. O presidente Bolsonaro não vai dar o auxílio emergencial no próximo mandato. Falso. Mentira. O auxílio emergencial vai ser garantido. O presidente Bolsonaro vai acabar com o 13º. Falso. Também é mentira. Foi tanta fake news, Haddad, que pessoas ligadas até a você, me refiro ao Márcio França, disseram que o Bruno, o goleiro Bruno, que foi condenado por assassinato, ia ser meu secretário. Aí já começa a entrar na área do deboche com o cidadão, deboche com o eleitor. Isso aí não faz o menor sentido, gente. E aí, por causa dessa questão, houve a 8ª condenação da sua campanha por fake news. Isso é desrespeito. E o deboche do goleiro Bruno, tudo bem. Mas falar que, por exemplo, eu concorri para atrasar o envio de oxigênio para Manaus, aí não. Aí não. Escolar. Nós vamos aumentar o Bolsa do Povo direcionado aos estudantes. Hoje nós temos uma bolsa de R$100 por estudante que é paga ao longo de 10 meses. Nós vamos ampliar, nós não vamos pagar essa bolsa só para 300.000 estudantes como é hoje. Nós vamos pagar essa bolsa para 1.200.000 estudantes, ou seja, para todos os alunos do ensino médio. E nós não vamos pagar essa bolsa por 10 meses, vamos pagar por 12 meses. Essa bolsa vai ser de R$120, de forma a monitorar a frequência dos alunos, que é algo super importante. Então, nós vamos ter transferência de renda, nós vamos ajudar os pais que estão desempregados. Hoje são 20.000 pais, 20.000 famílias ajudadas com R$500. Nós vamos ampliar isso para 100.000 famílias, de maneira a garantir a permanência dos alunos na escola. Porque o melhor combate à evasão escolar é política de transferência de renda. Então é isso que nós vamos o Brasil impulsionar. Com relação ao salário mínimo paulista, uma criação de Guilherme Afife Domingos, quando foi secretário do Trabalho no governo Serra. E a gente percebe que não tem impacto
orçamentário direto, porque, no final das contas, é um custo arcado pela iniciativa privada, não há vinculações, não há indexações. Então, a gente poderia aumentar o salário mínimo. Agora, qual é a grande questão? É promover o emprego. E nós vamos promover bastante o emprego, movendo as alavancas corretas. Então, a nossa ideia, e nós estamos estudando isso, é elevar o salário mínimo paulista na casa de R$ 1.550, R$ 1.600. Agora, nós vamos fazer isso com responsabilidade, que não se resolve os problemas econômicos na canetada. Não se resolve os problemas econômicos na base da marretada, como foi feito lá atrás no governo Dilma, por exemplo, com o setor elétrico, que acabou gerando um passivo muito grande. Então, nós vamos ver como que a gente vai gerar emprego, porque não adianta também asfixiar o produtor. Mas a gente tem condição de aumentar o salário mínimo paulista pela grandeza do estado de São Paulo e pelos empregos que nós vamos gerar, pela produtividade, pela competitividade que nós vamos produzir. E com relação ao agronegócio, nosso agro tecnificado, nosso agro diversificado, nós vamos investir muito, nós vamos auxiliar o produtor rural com crédito rural, com seguro agrícola, com a regularização fundiária, que é uma coisa fundamental. Então, o produtor rural que está lá no interior de São Paulo, nos assistindo, investindo em pesquisa, recuperando o sistema de pesquisa paulista, porque vai ser fundamental, e tendo um programa paulista de agricultura de interesse social, onde a gente conecte o pequeno produtor rural ao mercado consumidor, justamente na questão... Brasil consignado. Observem que o governo federal, ele promoveu os maiores planos safras da história. E o que a gente viu no Brasil nos últimos anos foi o aumento da oferta de crédito, uma revolução silenciosa de sistema financeiro. Quando a gente aumenta a oferta de crédito, no final das contas, a gente diminui o spread bancário. E foi isso que aconteceu, mais gente tendo acesso a crédito. Ora, se o consignado do Auxílio Brasil fosse tão ruim, ia ter gente que não ia judicializar, que não ia se contrapor, que não ia reclamar que o consignado do Auxílio Brasil está acontecendo. Aliás, um Auxílio Brasil que foi um grande alívio. Observe que no momento que as pessoas mais precisaram de dinheiro, que foi o momento da pandemia, onde muitos informais ficaram sem trabalho, o governo veio com o auxílio emergencial. R$ 600. As chefes de família recebiam o dobro, R$ 1.200. Um dinheiro que, no primeiro momento, virou poupança. As pessoas não tinham segurança do que iam fazer, mas, no segundo momento, virou consumo. Isso impulsionou a nossa economia, isso ajudou a preservar empregos. Isso fez com que muitas famílias pudessem fazer a sua reforma, muitas famílias tivessem a sua sobrevivência. Um Auxílio Brasil que é algumas vezes maior do que o Bolsa Família antigo. Observem que um ano de auxílio emergencial correspondeu a mais de 10 anos de auxílio de Bolsa Família. Então, no final das contas, a mão assistencial do governo. Então, a gente teve esse cuidado, esse carinho com as pessoas. A gente não está deixando ninguém na mão. O governo federal criou o PIX para aumentar a velocidade, a facilidade de transações, bancarizou todo mundo, diminuiu as taxas, perdoou dívidas. Olha as dívidas do FIES. Quantos estudantes estavam endividados, iam passar anos pagando FIES e receberam perdão de até 99% das suas dívidas. Alívio promovido pelo governo. Então, é isso que foi feito ao longo desse tempo todo. Muito cuidado com o social. E é o cuidado que nós vamos ter aqui em São Paulo. Por exemplo, promovendo o microcrédito. Na verdade, no meu governo vai ter controle de gastos, porque a gente sempre foi guiado pela esteira da responsabilidade fiscal. A gente faz conta para tudo. Por exemplo, para zerar o ICMS da carne, que nós vamos zerar, a gente já sabe quanto custa e da onde vai tirar. Se você quiser, eu te falo quanto é que custa. Então, nós vamos trabalhar dentro da responsabilidade fiscal e fazendo a diferença na vida do cidadão. Candidatos, muito obrigado. Muito bem, Haddad. Nós vamos incentivar o micro e pequeno empreendedor, porque são eles que geram a maior quantidade de empregos. Vamos usar Desenvolve São Paulo para, em articulação com o sistema financeiro e o BNDES, trazer mais recursos. Ou seja, também nós vamos aportar recursos para contrapor os superávites financeiros, de maneira que a gente tenha mais estoque e possa fazer empréstimos com maiores prazos e menores taxas. Vão alongar o prazo de pagamento, dar carência e diminuir as taxas.
E uma coisa muito importante que nós vamos fazer, muitas vezes o crédito não chega na ponta, não chega no pequeno, por falta de capacidade de aportar garantia. E como é que nós vamos aportar garantia? Dando aval estatal. Ou seja, o garantidor da operação de crédito vai ser o governo do estado. E esses créditos serão orientados a bons projetos. E o Sebrae vai entrar na assistência técnica para ajudar esses pequenos empreendedores a prosperar.